Veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando os judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão, e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, nos ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Árabes e medos e elamitas, e os que habitam na Mesopotâmia, e Judéia, e Capadócia, e Ponto, e Ásia, e Frígia, e Panfilha, e Egito, e partes da Líbia junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, e cretenses e árabes, todos os temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. E todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns para os outros: que quer dizer isto? E outros, zombando, diziam: estão cheios de mosto. Amém. Amém, igreja? Amém. Amém. Meus irmãos, é uma leitura bastante extensa para uma mensagem mais necessária para que eu possa trazer aquilo que Deus colocou no meu coração para o entendimento da igreja a respeito do que aconteceu nesse dia, o dia de Pentecostes, o dia em que Jesus Cristo decidiu descer e cumprir com a promessa que ele disse para aquele povo: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder, e sejais minhas testemunhas tanto em Jerusalém, em Judéia, Samaria e até os confins da terra. Esse era o propósito, esse era o objetivo do batismo do Espírito Santo. De fato, aqueles que são batizados no Espírito Santo, eles têm uma adoração mais profunda, um sentimento mais íntimo diante de Deus, quando eles têm esse revestimento de poder. Todavia, esse revestimento de poder não se limita somente à alegria dentro de um culto, não se limita somente ao falar em línguas estranhas, não se limita tão somente ao se alegrar, talvez pular, correr, rodar e muitas outras manifestações que são lícitas dentro da igreja. E quando você está sentindo a presença de Deus, desde que não interfira nos direitos de outras pessoas. Porque o batismo do Espírito Santo, ele nos serve para que nós venhamos ser testemunhas de Jesus Cristo, aonde nós estivermos. Jesus disse: em Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra. E isso diz respeito a todos os lugares, seja em casa, na rua, no bairro, na cidade, no estado, no país e no mundo, no seu trabalho, faculdade, escola, na sua família, na sua vizinhança, no círculo de amigos que você tem, em todos os lugares você tem que ser testemunha do Senhor Jesus Cristo. Essa é a ordem do nosso Senhor para nós. Essa é a ordem do Senhor Jesus Cristo para a igreja do Senhor. Então eles ficaram em Jerusalém, obedecendo aquilo que Jesus Cristo tinha mandado que eles fizessem. E ali eles receberam da promessa que Jesus tinha lhes dado. A igreja, ela foi fundada na cruz do Calvário, quando Jesus Cristo ali deu brado, está consumado. E ali ele entregou seu Espírito a Deus, e ali a igreja foi inaugurada. Porém, ela foi estabelecida 50 dias depois, nesse dia de Pentecostes, quando literalmente um povo se reuniu para orar. Durante 10 dias estavam ali orando, e o texto diz que eles estavam reunidos.
estavam reunidos em um só propósito, reunidos crendo na promessa, reunidos crendo naquilo que o Senhor Jesus tinha falado, reunidos crendo que a promessa iria se cumprir cedo ou tarde. Jesus não deu uma data específica. Jesus não falou no 50º dia após a Páscoa, ou 10 dias após a minha ascensão aos céus. Ele apenas disse: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Este foi o imperativo do Senhor Jesus. E eles obedeceram. Ao todo, 120 pessoas estavam reunidos naquele dia, no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como que de um vento veemente, impetuoso, e encheu toda aquela casa. A promessa se cumpriu porque eles estavam reunidos, porque eles estavam unidos em um só propósito. A união é um segredo que não é segredo, que tem um poder tremendo. Em Gênesis tem uma história que conta um povo que estavam unidos em um só propósito, falavam uma só língua e tinha apenas um objetivo: construir uma torre que chegasse até o céu, para que se viesse outra inundação, como o dilúvio, eles pudessem subir naquela torre e o dilúvio não viesse a alcançá-los. A união daquele povo era tanta que o próprio Deus testemunhou disso. Eles estão num só pensamento, uma só língua, uma só fala. O povo é um e não há quem possa parar eles. Se aquele povo que se uniu para fazer algo que era contra a vontade de Deus e que o próprio Deus teve que descer para intervir, imagine a igreja cheia do Espírito Santo. O dia que a igreja se unir para pregar o Evangelho, para proclamar as boas novas, para evangelizar, não há quem possa parar. Aquele povo não tinha o Espírito Santo, estava fazendo uma obra material, e o próprio Deus teve que descer, intervir e confundir as línguas deles, porque eles iriam conseguir ali dentro. É uma loucura, né? Uma torre que chegasse até o céu, mas Deus falou que eles iam conseguir. Se ninguém parasse, a gente não descer lá, Deus falou, eles não vão parar. Não tem quem consiga parar eles. Por quê? União, unidade, o poder da unidade que a igreja tem se esquecido. Hoje pela manhã conversávamos ali, eu, o presbítero William, o presbítero Cícero, a respeito dessas questões de unidade, de união, que nós temos que estar juntos na comunhão e no partir do pão. Primeiro na comunhão, depois no partir do pão. Mas quando chamamos o partir do pão para um evento, um churrasco, pizzaria, ou comer alguma coisa, muitos voluntários. Mas quando chamamos para a união, para a oração, para subir um monte, para fazer algo espiritual, muitas desculpas aparecem. A nossa união, a nossa unidade, ela não se limita somente ao meio social, que é muito bom, irmãos. Temos que ter comunhão com nossos irmãos. Acabou o culto, os irmãos conversando um com o outro, se alegrando. Mas quando nós formos nos unir também para a oração, para o evangelismo, para o culto ao ar livre, a
quantidade de voluntários deve ser o mesmo, se não maior, porque nós somos servos, somos salvos, estamos cheios do Espírito Santo, queremos transbordar, queremos ganhar almas, sabemos que aqueles que não são de Jesus vão para o inferno, e está em nossas mãos muitas vezes salvar estes. É um culto de missões, é uma palavra de conscientização, e precisamos nos conscientizar a respeito disso. Precisamos saber quem somos, precisamos entender qual é o nosso chamado. Será que o nosso chamado é não somente para vir para os cultos, talvez uma vez por semana, e ir embora para casa, somente isso? Se limita a isso o nosso chamado? Você foi escolhido não somente para isso. Jesus falou, Pedro escreveu que nós somos geração eleita, o povo adquirido, nação sacerdotal. Sacerdócio real, sabe o que é sacerdócio real? O sacerdote é aquele que tem condições ou que tem um contato com Deus, que pega as intercessões do povo e leva para Deus. Nós temos contato com Deus. A realeza fala de rei, príncipes. Nós somos sacerdócio real. A igreja de Jesus Cristo é sacerdócio real. E isso é o que nós somos. Talvez você não sabia, agora você sabe quem você é. Você é rei e sacerdote. Rei e sacerdote. Estamos cumprindo com a nossa função de sacerdote? Estamos cumprindo com a nossa função de reis? Deus nos confiou essa ordem de pregar o Evangelho, de falar das boas novas. Ele nos deu ferramentas, Ele nos deu capacitações, dons espirituais. O batismo com o Espírito Santo, ele se refere a isso. E de repente veio do céu um vento, um som como de um vento vermelho impetuoso, e encheu toda aquela casa. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, e pousaram sobre cada um. E aquele povo começou a falar em línguas estranhas, que eles nunca haviam aprendido a falar. Imagina 120 pessoas cheias do Espírito Santo, falando em línguas. Aqui talvez tenha, eu acho que não tem 120 pessoas, mas imagina assim, que essa igreja aqui cheia do poder, cheia de Deus, falando em línguas, tudo junto, e alguém passando lá fora começa a ouvir, peraí, eles estão falando uma coisa que eu não estou entendendo. Passa um estrangeiro lá fora, um árabe, passa um russo, sei lá, qualquer outro estrangeiro lá fora, e fala, peraí, como assim? Eu estou no Brasil, aquele povo tudo brasileiro, falando em outro idioma, falando na minha língua que eu conheço, como assim que aquele povo está falando? Como eu consigo ouvir ele falar das grandezas de Deus? A pergunta é, o milagre foi na fala dos que foram batizados ou no ouvido daqueles que ouviram? Porque se for nomear aqui, for numerar, tem basicamente 15 nações diferentes. Como que 120 pessoas falando em línguas ao mesmo tempo era possível alguém lá fora entender 15 línguas diferentes, cada um ouvindo aquilo que queria ouvir, que precisava ouvir? Como isso? Irmãos, se foi no falar ou se foi no ouvir, isso é uma questão para uma outra hora. Mas o importante é que o Espírito Santo, ele é o supremo tradutor. Ele é o supremo tradutor. Isso aconteceu aqui ao contrário do que aconteceu na Torre de Babel, como você tem agora há pouco. A Torre de Babel foi a confusão das línguas. Atos capítulo 2 mostra o momento em que as línguas foram unificadas, onde Deus fez com que pessoas se entendessem. E é algo que é absolutamente necessário para nossos dias, pois
vivemos em uma sociedade que não entende um ao outro, não aceita muitas vezes o argumento do seu irmão, arruma briga, intriga. O mundo ficou chocado por conta de uma execução, um assassinato frio e covarde de um homem que estava, todos viram, Charles Kirk, que estava ali disposto a debater ideias, e foi alvejado por um sniper por causa daquilo que ele defendia. Pessoas intolerantes, extremistas, que fizeram aquilo. Certamente, se essa pessoa tivesse o Espírito Santo, ela não faria isso. Porque o Espírito Santo é o supremo tradutor. Ele faz com que as pessoas compreendam, ainda que não aceitem, compreendam o argumento do próximo. Muitas vezes, essa conversa, esse assunto, esses argumentos não se encaixam dentro das casas. Mães que não conversam com filhos, pais que não conversam, não conseguem conversar com filhos, que tem outros dialetos, outros idiomas, outra língua. Irmãos dentro da igreja que não conversam com outros irmãos. Mas como assim? Como assim isso pode acontecer? Pessoas que estão cheias do Espírito Santo jamais fará isso. Pessoas que estão cheias do Espírito Santo pedem perdão, mesmo não estando errado. Pessoas cheias do Espírito Santo vai buscar reconciliação. Pessoas cheias do Espírito Santo não vai viver um sentimento de amargura. Pessoas cheias do Espírito Santo não vai falar mal do seu irmão. Pessoas cheias do Espírito Santo vai buscar ser ou cumprir o ministério da reconciliação que o Espírito Santo deu para cada um de nós. O Espírito Santo, ele é o supremo tradutor. Nunca vai ter divergência. Pode ser que tenha divergência no campo das ideias, mas isso não pode baixar para o nível moral da pessoa. O Espírito Santo veio para fazer isso. Para traduzir as ideias, para fazer você entender seu irmão, ainda que não concorde, mas para fazer você entender a versão, para você entender o argumento e assim conviver de maneira pacífica com seu irmão, com o seu filho, com o seu pai, com o seu parente em si. Isso abrange o trabalho, abrange a escola, abrange toda a sociedade. A sociedade hoje vive nesse meio, onde o achismo é certeza e o absoluto ele pode ser variável, onde a palavra de Deus pode ser relativa, onde a palavra de Deus tem sido relativizada e usada muitas vezes contra nós mesmos. Por isso que há um imperativo em que nós, como servos de Deus, devemos conhecer o máximo possível da palavra de Deus, para que quando se levantar pessoas pregando ou falando contra a Bíblia, a palavra de Deus, nós estejamos de posse verdadeiramente das armaduras de Deus, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, porque é necessário que nós venhamos conhecê-la para guerrear nesse mundo mal, desse mundo que muitas vezes não nos aceita, como aconteceu no caso a qual me referi, de extremistas, não somente esse caso, mas também aquela moça ucraniana que estava no metrô indo para sua casa, e uma pessoa foi ali e atacou simplesmente por ela ser, talvez por ser branca e mulher, não sei se foi nesse caso, mas extremismo tem acontecido no nosso mundo. E o que a igreja tem feito com isso? O que
que nós, como igreja, temos nos preocupado? O que nós temos feito para isso? Qual que é a nossa função como igreja do Senhor? Tratando-se do Brasil, falando da nossa nação, o Brasil é um dos países onde mais se tem cristão, onde o cristianismo é maior, perdendo talvez apenas para os Estados Unidos. Trazendo um paralelo com aquele povo que foi batizado no Espírito Santo, nesse texto qual nós lemos, onde eles foram batizados e muitas pessoas ali também foram alcançadas pelo Evangelho, quando um homem chamado Pedro, que andou com Jesus e deu alguns tropeços até o ponto de negar Jesus 3 vezes, mas quando Jesus o viu novamente ali, restabeleceu o ministério dele e disse para ele cuidar das ovelhas dele. Pedro prevaleceu sobre as suas dúvidas e creu no Senhor Jesus Cristo. Ficou os dias ali, os 10 dias em oração, recebeu o batismo do Espírito Santo e logo após o batismo ele pregou uma mensagem que está nesse mesmo capítulo, uma mensagem maravilhosa, onde as pessoas ficaram num beco sem saída. E agora? O que nós fazemos? O que faremos, irmãos? Aí Pedro falou: se arrependam e sejam batizados. Um ponto aqui muito importante é o arrependimento. Sem arrependimento não há conversão. Sem conversão não há salvação. O arrependimento é necessário para a salvação. Não que ele te salva, mas que é um aspecto da salvação. Quando Pedro fala arrependam-se, ele está apenas falando aquilo que o próprio Jesus disse: arrependei-vos. E que o próprio João Batista também disse: arrependei-vos. O arrependimento é absolutamente necessário. O arrependimento é interno, é um sentimento de dolo, sabendo que aquilo que ele fez no passado foi constrangedor e também ofensivo para Deus. Quando ele se depara com a lei de Deus, ele percebe que aquilo que ele fez é contrário à vontade de Deus. Então ele percebe que o que ele fez foi muito mal e ele se arrepende. Ele sente tristeza por ter um dia, ainda que sem saber, que inconscientemente ele ofendeu a Deus. Por isso o arrependimento é necessário. Agora, quando nós ouvimos pessoas contando testemunho do seu passado retrógrado, como se parecesse que estava se orgulhando do seu testemunho, estou falando de crentes, pessoas convertidas que muitas vezes contam testemunho se orgulhando do seu passado, não se arrependeu. Pessoas que falam do seu momento de, sei lá, estava roubando, traficando ou fazendo coisas contrárias à lei civil, lei criminal e à lei de Deus, e conta como se estivesse se vangloriando daquilo. Ainda falta o arrependimento. E Pedro pregou o arrependimento e muitas pessoas se converteram. 3.000 almas se renderam aos pés do Senhor, porque um homem cheio do Espírito Santo, ainda que tinha cometido alguns erros no passado, agora pregando o Evangelho, cheio da palavra de Deus, cheio do Espírito Santo, pessoas se converteram ao Evangelho e foram batizados ali. Foram por ele batizados. Evangelho esse que é suficiente para salvar todo e qualquer tipo de pecador. Não há pecado que você tenha cometido, não há falha que você tenha caído, que seja maior do que o sacrifício de Jesus. Assim como Abraão levou o seu próprio filho, assim como foi comentado aqui, foi da nossa oração pelo presbítero Gilmar, Abraão recebeu a mensagem de Deus para levar o seu filho para sacrificar a Deus, e ele, pela fé, ali foi
e só não concluiu com aquilo porque o próprio Deus interveio. Neste caso, Isaac saiu ileso, o filho de Abraão saiu ileso. Porém, Deus, que amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Este Deus, ele foi até as últimas consequências com seu próprio Filho. Ele deu ordem, o Filho obedeceu, morreu na cruz do Calvário para nos dar a salvação. Não foi para simplesmente sentarmos no banco e esperar o culto acabar, mas que para que nós aqui nos enchêssemos do Espírito Santo, nos enchêssemos do poder, recebêssemos dele a promessa, buscássemos dons espirituais, seja dom de cura, dom de profecia, seja dom qual for que você tenha recebido ou ainda vai receber, para que aqui nós venhamos nos encher, para lá fora transbordar. Não podemos, como igreja do Senhor, fazer do sacrifício de Jesus Cristo um ato em vão. Não podemos fazer do sacrifício de Jesus Cristo um ato em vão. Jesus morreu, mas ressuscitou e está à destra de Deus Pai, e vive e reina para todo o sempre. É a este Jesus que nós servimos, a este Jesus que está no trono, governando o universo com a sua destra de justiça. É a este que nós servimos, é por ele que nós estamos aqui hoje, e ele nos deu ordem quando ele disse: ide e pregai o Evangelho. É para que nós venhamos obedecer a essa ordenança tão precisa do nosso Senhor. Será que não é muita conveniência ou algo que nós achamos que é só para nós? É só para nós a salvação? É só para a igreja? É só para nós que estamos? Não, você tem o poder. Todos nós temos o poder. Todos nós temos o poder de, como chamados do Senhor, pregar o Evangelho e abrir a porta dos céus para aqueles que estão lá fora. Quero convidar a igreja a se colocar de pé. Vamos fazer uma oração em nome de Jesus. Porque tudo que Jesus fez não foi em vão. Não foi em vão. Foi por mim, foi por você, foi por nós, para que hoje nós pudéssemos receber o Espírito Santo. Ter o Espírito Santo em nossas vidas é ter Deus em nossas vidas. A você que é batizado no Espírito Santo, você tem Deus na sua vida. Você que é batizado no Espírito Santo, você tem Deus dentro de você, habitando em você. Se você não é batizado no Espírito Santo, ainda busca esse poder, busca essa promessa, porque é uma promessa. E aquele que prometeu, ele não nega, não erra. Se ele prometeu, o Senhor prometeu. Eu quero. Vai buscar. Busque o cumprimento dessa promessa na sua vida, para você ter uma adoração mais profunda e assim ser usado pelo Senhor Jesus Cristo aonde você estiver. Nós vamos orar agora, irmãos. Nós vamos orar também, não somente por cada um de nós que estamos aqui, mas também pelos missionários. Vamos levantar um clamor pela obra missionária, porque assim como já foi falado aqui nessa noite também, nós estamos aqui, estamos confortáveis em nossos lugares, mas tem muitas pessoas que estão em outras nações, em outros estados, em outras cidades, pregando o Evangelho. Inclusive esse ministério faz esse trabalho missionário, e nós temos que não apenas orar, não apenas ter esse momento de culto em oração a esses missionários, mas a nossa contribuição, ela também é muito importante e necessária para a manutenção de pessoas que estão lá fora, a pregar o Evangelho. Talvez você não consiga ainda pregar o Evangelho, mas Deus vai te capacitar. Certamente Deus vai te capacitar a fazer isso. Nós vamos orar pela obra missionária. Logo após nós estaremos recolhendo as ofertas de missões, e a irmã Michele estará louvando a Deus. Amém, irmãos? Vamos orar. Queria que a igreja orasse comigo.
que eu não ficasse aqui orando sozinho. Amém? Toda a igreja levantando um clamor em oração pela obra missionária, pelos missionários e por cada contribuinte, em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te